meus queridos, tudo bem com vocês? O objetivo desse vídeo aqui é mostrar como é o estudo dentro do QFF. Seguindo aí uma playlist que a gente tem no YouTube, né? Esse vídeo vai entrar nessa playlist, provavelmente, né, no final agora. Nós já viemos explicando como que é o cronograma, como são os módulos. Então, nessa altura, né, da playlist, vocês já viram essas informações. Mas eu queria mostrar como são os cronogramas, sabe? Como você pega o cronograma e você usa na sua casa. Então, vamos lá. Vou começar a compartilhar aqui a tela com vocês da apresentação. O que acontece? Na página www.grangeanotalentos.com.br/matrícula, ou sem acento, /matrícula, né? Vocês têm as informações de matrícula, né? Lá nessa página tem alguns documentos. Tem esse que eu vou mostrar agora, que é a nossa apresentação do QFF de 2025 agora. E é um arquivo de 28 páginas, onde a gente explica, tenta detalhar ali o máximo possível as informações a respeito do QFF. Eu vou compartilhar aqui algumas páginas para mostrar para vocês e começar a nossa prática aqui, né? Então, vamos lá. Espera aí que não é esse, é esse. Bom, aqui, né, como eu falei, tem a nossa apresentação e aí tem bastante informação a respeito do nosso currículo. QFF é a Química e Física Fundamental, então é um currículo que se propõe a ensinar aí os fundamentos de Química e Física para crianças ou adolescentes que ainda não tiveram contato com essa matéria, ou até já tiveram contato, mas elas querem ver de uma forma assim, sem lacunas, né? Me proponho a tentar, né, ser o máximo possível completa aí nesse currículo. E aí, o currículo, ele tem, aqui são 15 módulos, mas é porque, na verdade, esse Introdução à Física e Medidas, ele é junto com o Estudo do Ar, porque o Introdução à Física e Medidas ficou com 2 lições. Então, ele está junto com o Estudo do Ar. Então, são 14 módulos, nos quais existe o material e as aulas da plataforma. Então, ao todo, o currículo é composto por 14 materiais e 14 conjuntos de aulas gravadas, né, na plataforma, sendo uma aula para cada lição do material. O acesso ali à plataforma, ao material, é por 4 anos e vocês vão entender o porquê desses 4 anos, né? Se já viram os vídeos anteriores, já entenderam o porquê, né? Porque ao longo do estudo você pode, às vezes, estar no cronograma de 4 anos, no último ano, e quer consultar algo lá do início, vamos supor, da matéria ou do estudo do ar. E aí precisa ainda estar com acesso ativo para poder ver a aula ou até mandar uma dúvida sobre aquele assunto naquela aula ali. Cada aula nossa tem um espaço para dúvida embaixo, então vocês podem tirar dúvidas ali na plataforma. Então são esses 14 módulos, como eu falei. Atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, eu estou elaborando esse aqui de ligações químicas com a turma que está em andamento. E o de tabela periódica só não está disponível ainda porque eu preciso dar uma última revisão no material escrito e também preciso gravar algumas aulas de algumas lições que ficaram faltando. O que nós fizemos nesse cronograma? Por ele ser dividido em módulos, isso trouxe para nós uma flexibilidade de poder meio que sanfonar, sabe, o cronograma. Então, caso você queira um estudo mais intenso, você faz em menos tempo. Se caso queira um estudo mais espaçado, faz em mais tempo. Sendo que, ao mesmo tempo, isso se adequa com a idade das crianças que estão ingressando. Então, as crianças que ingressam mais novas, elas fazem em mais tempo. E as crianças que ingressam mais velhas, elas fazem em menos tempo. Isso tem a ver também com a própria capacidade de absorção ali dos conteúdos, da maturidade da criança, porque quando ela é mais novinha, às vezes uma lição de 10 páginas, ela demora para poder ler tudo aquilo, absorver, compreender as definições, fazer até as próprias anotações ali. Então, isso para um adolescente que já está num ritmo de estudo ali, vindo já de um ritmo de estudo de Fundamental 2, por exemplo, onde ele já está vendo várias matérias, só não viu ainda Química e Física, mas, por exemplo, Português, Matemática, ele já está ali acostumado a ter bastante estudo daquilo ali, História também, né? Às vezes começa bem antes do que seus 13, 12, né? Então, ele já está acostumado a pegar uma lição
e ler com mais rapidez, fazer as atividades com mais rapidez. Então foi pensando em tudo isso que a gente foi elaborando aí os cronogramas, que eu vou mostrar a seguir. Dito isso, o que nós fizemos? Então, nós pegamos esses 14 módulos e dividimos ou em 4 anos, ou em 3 anos, ou em 2 anos. Então, dividindo em 4 anos. Espera aí que eu peguei errado aqui. É esse. Dividindo em 4 anos, no primeiro ano, a gente vê esses 4 módulos aqui. A matéria. Peguei aqui a versão impressa para mostrar aqui, né, enquanto eu vou falando, só para vocês terem uma ideia do tamanho que fica o material, assim, mais ou menos. Mas a gente tem a versão impressa e tem a versão em PDF também. Caso vocês queiram, né, adquirir e imprimir em casa. A matéria, Introdução à Física e Estudo do Ar, tá aqui, né? Separação e identificação de substâncias e o estudo do calor, né? Esse é o material, esse aqui é o material usado durante o primeiro ano do cronograma de 4 anos. E aí vem junto o caderno do aluno, quando vocês adquirem o combo, né, dos materiais. O caderno do aluno é um caderno que a gente criou para acompanhamento, né, do QFF. Então, como ele é um caderno, ele tem folha de caderno bastante, mas também tem algumas folhas específicas, né, folhas para vocês anotarem as fórmulas, as definições importantes, os resumos de cada módulo, as dúvidas. Então, a gente teve, assim, uma preocupação de criar um caderno customizado, porque a gente sabe que esse estudo, ele só está começando, né, na vida dos filhos de vocês e tal, e é útil demais a gente ter um bom registro do nosso aprendizado nessas matérias para poder retomar depois, caso tenha dúvida, né? Então, dito isso, a gente está aqui no cronograma de 4 anos. Então, vamos supor, né, você chegou e adquiriu o cronograma de 4 anos para o seu filho ou sua filha que estaria ali com 10, 11 anos, ou já vendo o conteúdo de Fundamental 2, né? Já terminou ali o que seria para o 5º ano e já tem maturidade e tal para fazer. Então, vamos lá. E você tem... Aqui nós fizemos com data, né? Nós ainda estamos pensando em elaborar um cronograma sem data, né? Semana 1, semana 2 e tudo mais. Esse cronograma aqui é o cronograma com tutoria. Então, vamos lá. A gente tem aqui do dia 29/1 a dia 4/2, estudar. E aí é no material. A primeira lição. E eu coloquei aqui entre parênteses o tempo que eu acho que você vai ver com calma, com tranquilidade, na santa paz, a primeira lição. E aí, o que tem na primeira lição, né? Tem a leitura ali, essa é uma lição relativamente curta, são 3 páginas só de leitura, mas são muitas definições. Então, as definições, às vezes, você para, lê, memoriza, volta, tenta entender de novo, né? Isso tudo junto com a aula ao vivo não, perdão, com a aula gravada da plataforma, onde eu vou explicando também, né, esse mesmo assunto aqui da lição. O que acontece? Alguns alunos preferem assistir a aula e depois ler o material e na esteira, né, já faz o questionário e atividade. Outros leem a aula, leem a lição, assistem a aula e depois fazem as atividades. Então, assim, vocês vão ter que ver aí qual vai ser a melhor maneira de trabalhar, né? E aí, depois que vocês lerem e assistirem a aula, né, tem o questionário para ser respondido aqui. Então, essa aqui tem 14 perguntas, por isso que é 40 minutos, né, gente? E aí tem também a atividade prática, que eu procuro sempre colocar, né? São poucas as lições em que eu não consigo colocar uma atividade prática. Essa daqui, nesse caso, é para você procurar identificar fenômenos físicos e químicos, né, ao seu redor. E depois tem, no Manual dos Pais aqui, tem a explicação do que eu queria com aquela lição, né, e as respostas também do questionário. Então, você pode depois pegar e conferir. A
Aí, depois disso, né, tem um material complementar aqui, que é sobre esse aqui eu peguei 3 assuntos que eu estava empolgada. Então, eu peguei 3 assuntos para abordar que tivessem a ver com a lição, né? O primeiro é a Bíblia e os elementos, então são referências, né, de uso dos elementos na Bíblia, os elementos químicos, né? Segundo, uma pequena explicação aqui de quem foi Plínio o Velho e uma pequena explicação de quem foi Dioscórides, que também foi um estudioso das antigas aí, né? Perdão. O que acontece? Eu botei tudo isso para ser feito em 40 minutos. Às vezes pode demorar mais, ainda mais se você, por exemplo, for fazer alguma pesquisa junto, né? Então, vamos supor, se tem uma enciclopédia que tem alguma página lá falando sobre Plínio o Velho, ou sobre o Dioscórides e tal, e aí coloca junto ali, né, como um adendo, um aprofundamento ali daquele assunto. Então, algumas crianças são muito interessadas nessa parte histórica e eu acho válido a gente aproveitar. Então, elas vão ali aprendendo o assunto, mas elas também vão se situando, né, no contexto das coisas que a gente está falando aqui, dos conceitos, né? E aí, eu separei por conta disso. Eu coloquei 40 minutos e 30 minutos é o tempo da aula na plataforma. Na verdade, acho que é uns 27, mas eu coloquei 30. Às vezes pode até demorar mais um pouco, porque conforme a criança às vezes vai assistindo com o caderno em mãos ali, né? Ela pode pausar, fazer uma anotação. Então, pode ser que demore um pouco mais, um pouco menos. Eu coloquei aqui um tempo da aula ali, mais ou menos, para vocês terem uma estimativa. O que acontece, né? Tem algumas que podem colocar em 2x também, né? Eu sei que eu falo devagar, não tem problema nenhum vocês me escutarem em 2x. Então, aí vai variar mesmo. Aí o que eu coloquei o tempo total de estudo estimado, que é para o caso de você precisar saber, olha, eu vou precisar separar uma tarde inteira para esse assunto aqui, vou precisar separar uma manhã, vou precisar separar 2 dias da minha semana, 1 dia da minha semana, como que vai ser? Então, eu coloquei essa questão do tempo para ajudar aí no planejamento de vocês, né? Se vocês se organizarem e saberem como que vão conduzir aí o estudo das crianças com o nosso material. Uma coisa importante que eu queria falar é o seguinte, né? Aqui, 40 minutos eu coloquei no cronograma de 4 anos. No cronograma de 3 anos, eu coloquei também 40 minutos. Aqui eu vou ter que corrigir alguns, né? Que tá fora do esquadro aqui, na verdade 1h10, eu acho que eu coloquei errado, foi no de 4 anos, né? Mas esse aqui é a primeira versão, né, dos nossos cronogramas. Até o início das aulas a gente ainda tem algumas correções a fazer neles. E no cronograma de 2 anos, eu já coloquei diferente aqui, ó, percebam. Coloquei 1h20, mas para estudar as lições 1 e 2 do módulo A Matéria. Então, por que isso, gente? Porque quem faz o cronograma de 2 anos já são as crianças mais velhas, já são a partir de 15 anos. Então, eu já assumo que ali ela já está mais, com mais traquejo nos estudos e então ela consegue fazer 2 lições ali em 1 hora, 1 hora e pouco, né? Incluindo ali, por exemplo, se tiver experimento. Quando tem experimento, eu coloco mais tempo, né? Ou esse tipo de atividade que eu coloquei aqui, como vocês viram, de procurar em casa os fenômenos químicos e físicos, e aí isso realmente pode demorar um pouquinho, né? E aí, uma outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, no cronograma de 3 anos, é análogo, né, ao de 4, só que ele tem mais um módulo. Então, além desses 4 módulos vistos no cronograma de 4 anos, a gente tem o módulo, o átomo. Então, ele fica um pouquinho mais grosso. Tem aqui o módulo, o átomo. Esse módulo, ele acaba sendo diferente porque ele é bem denso, né? Os estudos são mais aprofundados ali. Tem coisa que eu coloquei nesse módulo que eu não vi nem na faculdade. Então, de fato, ele é um estudo bem profundo do átomo.
porém a gente achou necessário para trazer aí uma boa fundamentação para o estudo de química das crianças. O cronograma de 2 anos, ele já tem, além do átomo, né, que tem no de 3 anos também, ele tem o estudo do som, que é esse aqui, e o estudo da luz, que é esse aqui. Então, o cronograma de 2 anos, ele já fica mais grosso ainda, né? Ele fica isso aqui para ser feito em 1 ano. Então, são 7 módulos no primeiro e 7 no segundo. É bastante o volume de estudo, por isso que a gente só está colocando agora para os mais velhos, né, entrarem nesse tipo de cronograma, porque ele é bem puxado. Também vocês geralmente têm outras atividades além do estudo com a gente aqui, então tudo isso precisa ser aí coordenado e pesado, né? Aí o que eu queria mostrar aqui antes é o seguinte: vocês podem fazer em 2 modalidades, com tutoria e sem tutoria. O cronograma que eu estava mostrando, que tinha aula ao vivo, ele era o com tutoria. Esse aqui é o nosso cronograma sem tutoria, em que você vai pegando o material, fazendo as atividades ali, conferindo no manual dos pais, porque tem as respostas do questionário, tem orientações ali para atividade prática e assistindo as aulas na plataforma. E tem ali na plataforma, embaixo da aula, a possibilidade de você mandar as dúvidas. Também a gente tem grupo no WhatsApp, onde a gente pode conversar, né? Se algum assunto ali estiver gerando a dúvida, né? Para a gente poder ver como que a gente resolve e tal. E periodicamente eu tenho feito algumas aulas tira dúvidas com o pessoal do Sem Tutoria. Então, assim, uma por módulo, né? Então, a cada módulo eu tento marcar para conversar com eles. O que acontece? Como o cronograma sem tutoria, ele pode ser adquirido, não tem uma data de fechamento de vaga, né, e tudo mais, as aulas que eu vou marcar, elas sim vão ter um certo, digamos assim, um cronograma. Então, eu vou pegar o cronograma do com tutoria e colocar, né, ali, me basear para marcar essas aulas tira dúvidas do sem tutoria. Então, por exemplo, chegando aqui ao final de março, né, quando termina, a gente marca uma aula, tira dúvidas, né? Ou pega pelo de 4 anos, que é o mais espaçado, né? Então a gente ainda vai organizar esse calendário para poder compartilhar com vocês quais são as datas, né, e as aulas do Sem Tutoria ao longo do próximo ano. Então a gente vai fazer esse calendário do ano de 2025, né? E compartilhar com vocês. Dito isso, então, assim, ele é sem tutoria, mas não é 100% sem assistência, né, gente? Porque, realmente, essas matérias, elas são difíceis, elas são complexas, elas precisam de uma assistência da parte de quem tá ali tentando ensiná-las, né? O que acontece aqui? É a mesma coisa. Você vem assistindo no cronograma, de acordo ali com a semana, vai fazendo ali o material, vai resolvendo e tudo mais. A diferença só é essa, né? Do com tutoria para o sem tutoria. O sem tutoria, ele não tem a coluna das aulas ao vivo. Então, esse aqui, deixa eu ver aqui, ele é o cronograma de 4 anos. O com tutoria tem mais uma coluna ali, de aulas ao vivo. Nessas aulas ao vivo, eu corrijo as atividades das crianças, né? Vou perguntando ali as respostas de cada um. Às vezes do questionário não, porque o questionário, dependendo da lição, ele é muito imediato e as crianças conseguem fazer com muita facilidade. Porém, quando algumas lições já são mais cascudas, eu peço inclusive a resposta do questionário, para a gente ir discutindo ali, para saber se eles conseguiram fazer ali as conexões devidas, né, nos assuntos. As respostas da atividade prática, eu sempre peço porque elas são bem livres, então realmente a gente precisa saber ali, né, para poder corrigir. E eu costumo colocar ali algumas listas de questões para eles fazerem. Trago alguns assuntos extras, algumas simulações que eu vou mostrando ali, explicando algumas necessidades ali que eu acho que precisa ser aprofundada com cada turma. Então, a tutoria é basicamente isso, é um acompanhamento assim mais próximo, que a gente vai conversando sobre o que a gente está estudando. Essa aqui é a forma, né, digamos, de estudar, né, dentro do QFF. Esses cronogramas aqui, eles estão à disposição, claro, porque vocês podem olhar antes de adquirir para saber
qual vai ser o melhor para a fase, né? Para a idade do seu filho ali que ele tiver. Depois que vocês adquirem, né, é legal imprimir e colocar ali junto para ir fazendo com ele, né, as atividades. Claro que não é um negócio assim, né, fixo, engessado. Então, caso a criança tenha dúvida em algum assunto, no Sem Tutoria, né, você pode atrasar ali uma semana, trabalhar melhor aquele assunto com a criança. Também pode adiantar, né, vamos supor, não, essa semana ficou muito pouco, ficou muito curto, já vimos tudo, já dominamos o assunto, então a gente pode pegar e adiantar uma lição. Se for viajar, pode adiantar para poder viajar e não sair do cronograma, né, e tudo mais. Então, assim, existe essa flexibilidade que eu acho bem legal de se trabalhar aqui, né. Bom, então eu procurei explicar aqui de forma mais prática, né, como que é o estudo aqui dentro do QFF, como que você vai conduzindo ali, né, o dia a dia aí dos cronogramas, né, mas eu sei que é um assunto complexo, então pode surgir dúvidas e eu estou aí à disposição. Vocês podem deixar as dúvidas nos comentários e aí a gente vai respondendo aí na nossa possibilidade, né? Podendo ajudar, a gente ajuda, tá bom, gente? Bom, então é isso. Queria agradecer a atenção de vocês até aqui e estamos à disposição, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.